A paz do Senhor para todos e para todas. Nós vamos hoje trazer um novo comentário bíblico diário a partir de agora, baseado na Epístola do Apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 13, do versículo 6 e o 7. O 6 que diz: Por esta razão também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre para isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então, nós vamos trazer esse assunto, que é um dos assuntos pouco trabalhados na igreja hoje, pregado, sobre a autoridade da liderança, que nós encontramos logo no capítulo 13, no versículo 1, onde o apóstolo São Paulo fala que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade superior que não seja constituída por Deus, E quem resiste a essa autoridade resiste à ordenação de Deus, Porque diz que elas são ministros de Deus. E se a pessoa não quiser temê-lo, faça o bem, Elas não são constituídas para o mal daqueles que andam honestamente, mas para castigar aqueles que andam errado de Deus. Então, assim, nós temos que reconhecer as autoridades do mundo, E honrar as autoridades. E aí, muitas vezes nós dizemos, não, mas é que a gente só deve honrar aquela autoridade que legalmente for autoridade, ou aquela autoridade que eu ajudei a constituir, ou aquela autoridade que eu ajudei, no caso da política, que eu ajudei a eleger, Se é outra pessoa que tem outros pensamentos, que tem outras ideologias, eu não devo respeitar, porque não é a vontade de Deus. Mas nós sabemos que quando a Bíblia fala na instituição da autoridade, a primeira autoridade constituída é Deus, E aí nós vemos que a gente primeiro respeite a Deus com temor e com tremor, e também obedecemos às autoridades constituídas por Deus, tanto as autoridades do mundo como as autoridades constituídas na igreja para servir a Deus. Muitas vezes eles não são o que a gente queria que eles fossem, muitas vezes eles não nos satisfaz do jeito que a gente queria que ele nos satisfazesse. Muitas vezes não são pessoas que a gente se agrada deles ou dela. E muitas vezes, por a gente não se agradar, a gente começa a fazer oposição, a gente começa a resistir, a gente começa a não querer ser administrado por essa pessoa e começa a fazer oposição a essa pessoa, Enquanto a Bíblia manda, tanto aqui nesse capítulo, como também o apóstolo Pedro, ele manda que nós devemos orar pelas autoridades, Que nós devemos saber que elas são constituídas por Deus, E quem resiste à autoridade, conforme está aqui nesse livro, resiste à autoridade de Deus, não é? Portanto, é necessário que esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então nós vemos que hoje há muitas pessoas inconscientes, falando mal das autoridades, fazendo oposição acirrada a essas autoridades, querendo derrubar essas autoridades de todo custo, e isso não convém, principalmente aqueles que se diz cristãos, que servem a Deus, não devem agir dessa maneira. Por mais que as autoridades não façam o que a gente acha que deveria fazer, Agora, a única coisa que nós devemos fazer é resistir quando elas trouxerem pensamentos, ideias, ou proibir que a gente sirva a Deus, ou proibir que a gente busque a Deus, que a gente preste o nosso culto a Deus, aí nós devemos ter uma resistência. Mas na questão administrativa, quem resiste às autoridades, resiste às ordenanças de Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui no versículo 6 de logo, por esta razão também pagai tributo. Nós vamos ver que uma das coisas muito difíceis hoje é a pessoa querer pagar tributos. Muitos acham que a carga do tributo do país é injusta, a carga de tributo do Estado é pesada, é injusta. Por isso ele começa a sonegar,
não é? Por exemplo, a carga para manter um trabalhador de carteira assinada é alta, por isso eu vou trabalhar clandestino, não vou pagar. A carga para manter um comércio funcionando, seja lá que tipo de comércio, é muito cara, por isso não vamos pagar imposto. Irmão, sabe, a Bíblia diz lá em Provérbios que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Se alguma pessoa que teme a Deus tem comércio, principalmente crente, ele deve pagar todos os impostos. Se ele tiver de crescer, se ele tiver de prosperar, é a bênção de Deus que vai fazer ele prosperar. E não ele sonegando impostos, porque se ele enriquecer sonegando impostos, não pagando direito e tributos, ele está indo contra Deus, está cometendo injustiça, pode não herdar o céu por causa disso, mas também a qualquer momento ele pode escandalizar o Evangelho, quando a Receita Federal bater em cima dele, quando a Receita Federal processá-lo, e as pessoas falam assim, mas esse homem, essa mulher diz que é crente, como é que está sonegando imposto, como é que não está pagando direito trabalhista, e o nome do Senhor será blasfemado por causa de nós. Então é essa a introdução, né? Por esta razão também pagai tributo, porque é ministro de Deus, não é? Atendendo para isto mesmo. Então, nós hoje vamos ficar com esse comentário. Amanhã a gente continua com este assunto. Portanto, dai a cada um o que deveis. Que o Senhor vos abençoe.